Povos indígenas do Espírito Santo, os Guaranis e Tupiniquins de Aracruz. Território e resistência. O litoral capixaba, assim como grande parte do litoral brasileiro, foi, em tempos passados, amplamente habitado pela etnia tupiniquim. Com a chegada dos europeus à costa da então chamada Pindorama, terra das palmeiras, os povos indígenas foram, aos poucos, sendo empurrados para o interior do continente, perdendo seus territórios. Os tupiniquins foram aqueles que recepcionaram os portugueses à época do descobrimento. Ocuparam o litoral brasileiro por milhares de anos. Indígenas no Espírito Santo no século XIX. Nos 2 primeiros séculos de colonização, os indígenas representavam a maior parte da população do território que hoje corresponde ao Espírito Santo. Muitos foram submetidos à escravidão e forçados a trabalhar em condições extremamente difíceis. Além dos que viviam nessa condição, havia também indígenas que habitavam aldeias organizadas pelos jesuítas, onde eram catequizados e integrados ao sistema colonial. Outros grupos, por sua vez, tornaram-se aliados ou ficaram subordinados aos portugueses, em meio a um contexto de intensos conflitos, negociações e perdas culturais. Os povos indígenas do Espírito Santo. O Espírito Santo é território de diversos povos indígenas, como os Tupiniquim, Krenak, também chamados de Krenaques ou Botocudos, Guarani, Coroado, Puri, Coropó, Pataxó, Machacali e Temiminó. Cada uma dessas etnias possui uma identidade única, com histórias, culturas, línguas e formas próprias de organização social. Essa diversidade reforça a riqueza e a importância das culturas indígenas na formação do Estado e do Brasil. Mapa dos povos indígenas. No século XIX, ainda havia uma presença significativa de povos indígenas no território capixaba, apesar do avanço da colonização e da perda de muitas terras tradicionais. Mapas da época registravam a existência de diversas etnias, como os Puri, Botocudos, Krenak, Coroados e Temiminó, ocupando áreas do interior e regiões próximas ao litoral. Aracruz. Aracruz é o único município capixaba que possui índios aldeados no estado do Espírito Santo. Com 2 etnias, Tupiniquim e Guarani. Atualmente são 12 aldeias assim distribuídas pelo estado, 5 Guaranis, 6 Tupiniquins e 1 Tupi-Guarani. Localizados em Boa Esperança, 3 Palmeiras, Piraquiaçu e Olho d'Água. Os Tupiniquim e a ocupação do litoral brasileiro. O povo indígena Tupiniquim habitou, por muitos séculos, uma extensa faixa do litoral brasileiro, desde o Nordeste até o sul do país. Com a chegada dos colonizadores portugueses, a partir do ano de 1500, os Tupiniquim enfrentaram sucessivos conflitos, perseguições e massacres, que resultaram na drástica redução de sua população, um processo que pode ser caracterizado como genocídio. Na década de 1960, restavam apenas alguns remanescentes desse povo, que passaram a viver em uma área reduzida de Mata Atlântica, no município de Aracruz, no norte do Espírito Santo. Apesar de todas as dificuldades, os Tupiniquins seguem resistindo, mantendo viva sua cultura, seus saberes e sua ligação ancestral com a terra. Os Tupiniquim e sua língua. Os Tupiniquim, também grafados como Tupiniquim, Tupinaquis, Tupinaquis, Tupinanquins, Magaiá e Tuiá, são um povo indígena pertencente ao tronco linguístico tupi. No passado, falavam a língua tupi litorânea, um dos idiomas nativos mais difundidos na costa do Brasil antes da colonização portuguesa. Com o passar dos séculos, devido à imposição do idioma português e à perda de espaços culturais e sociais, o uso da língua original foi sendo gradualmente abandonado. Atualmente, os Tupiniquim falam exclusivamente o português, embora mantenham viva sua identidade e suas tradições culturais por meio de outras formas de expressão, como rituais, práticas comunitárias e saberes tradicionais. A retomada da língua Tupiniquim.
O povo tupiniquim perdeu o último elo direto com sua língua original por volta de 1960, com a morte de uma anciã, a última pessoa da comunidade que ainda dominava o Tupinacan. Por medo de sofrer repressões por parte das autoridades brancas, juruás, ela optou por silenciar sua fala, levando com ela um conhecimento linguístico ancestral. Atualmente, professores tupiniquim com formação em linguística lideram um importante processo de retomada da língua, da cultura e da memória do povo. Com esforço e dedicação, os tupiniquim vêm, pouco a pouco, reconstruindo seu vocabulário, aprendendo novamente as pronúncias e resgatando formas de escrita. Esse movimento representa não apenas o fortalecimento da identidade indígena, mas também um gesto de resistência e valorização da diversidade cultural brasileira. Guaranis no Espírito Santo, 5 aldeias e uma história de migração. A etnia Guarani possui, atualmente, uma população de aproximadamente 600 indígenas no Espírito Santo. Eles vivem em 5 aldeias: Boa Esperança, Três Palmeiras, Piraquê-Açu, Olho d'Água e Nova Esperança Caagu e Porã. Os Guaranis chegaram ao estado a partir de 1957, vindos do Rio Grande do Sul, em busca de novas terras para viver e preservar sua cultura. O povo Guarani mantém viva sua língua nativa, um importante elemento de preservação cultural e identidade. Além disso, a produção de artesanato tradicional é uma prática amplamente cultivada nas aldeias e representa uma importante fonte de sustento para muitas famílias. A presença guarani no Espírito Santo teve início na década de 1960, com a chegada de grupos vindos do sul do país. Um exemplo dessa cultura viva pode ser visto na aldeia Boa Esperança, Tecoa-Porã, onde ainda se preservam elementos típicos da arquitetura tradicional, como pequenas casas de estuque e tijolos cobertas com palha. Outro aspecto marcante da cultura guarani está relacionado à religiosidade e às danças tradicionais, que expressam a espiritualidade e a conexão com a história do povo. Essas práticas são transmitidas de geração em geração, fortalecendo os laços comunitários e a memória ancestral. A vida nas aldeias indígenas de Aracruz, ES. Em Aracruz, no Espírito Santo, as aldeias indígenas dos povos Tupiniquim e Guarani preservam modos de vida tradicionais, com forte conexão com a natureza e com suas raízes culturais. Nas aldeias Guarani, por exemplo, as moradias são organizadas de forma descentralizada, pequenas casas ligadas por caminhos que formam uma rede fluida e orgânica, sem um centro definido. A agricultura, a pesca e o artesanato são práticas fundamentais para a subsistência e a economia das comunidades. O artesanato, em especial, desempenha um papel importante, não apenas como expressão cultural, mas também como fonte de renda alternativa, sendo em grande parte produzido pelas mulheres das aldeias. Além disso, o saber tradicional é passado oralmente entre as gerações, por meio de histórias, cantos, rituais e do convívio cotidiano. Essa forma de educação comunitária fortalece os laços culturais e contribui para a preservação da identidade indígena. Artesanato indígena. Na aldeia, é possível encontrar uma rica diversidade de artesanatos, reconhecidos entre os mais belos do Brasil. Feitos com matérias-primas extraídas da natureza, como o coqueiro e a taquara, esses objetos refletem o profundo conhecimento dos povos indígenas sobre o ambiente em que vivem. Arcos e flechas, chocalhos, lanças, zarabatanas e muitos outros itens são produzidos com habilidade e cuidado, unindo tradição, criatividade e significado cultural. Os índios desta região também dependem do artesanato como fonte de renda, fabricando cestas, colares, brincos e acessórios para os cabelos. O pajé, guardião da sabedoria e da cura tradicional. Apesar da presença de um posto médico na região, o papel do pajé continua sendo fundamental. Como líder espiritual da comunidade, ele é responsável por cuidar da saúde física e espiritual, realizando rituais de cura e proteção, além de manter viva a sabedoria ancestral do povo.
O pajé também transmite conhecimentos sobre ervas medicinais, cantos sagrados e práticas tradicionais que fazem parte da identidade do grupo e fortalecem a ligação com a natureza e os espíritos protetores.